Olha só, é importante a gente mencionar aqui, pessoal, que o assunto das câmeras corporais, mais um assunto quente, agitado, polêmico da segurança pública, vem trazendo, acirrando ódios e paixões e muitas dúvidas sobre a sua eficácia ou não no nosso Brasilzão, especialmente aqui em São Paulo. Mas olha só, para a gente trazer aqui mais um desdobramento, um levantamento do estado do Ceará mostrou que as acusações contra policiais caíram 80% dentro dos presídios, desde que os agentes penais começaram a usar a tecnologia acoplada ao próprio corpo. E há um pouco mais de um ano isso que está instituído em solo cearense, tá? Por lá, os policiais que atuam nas ruas não utilizam o equipamento, mas nas prisões, as câmeras têm sido uma boa aliada, pelo visto, principalmente para que os agentes não sejam acusados falsamente. É isso, Palumbo? Isso é um absurdo, né? Você quer desmotivar um policial militar, civil, penal e coloca uma câmera neles. Que absurdo. Eles param de trabalhar. Pepe, coloca uma câmera em você e vamos deixar você o dia inteiro com uma câmera. Você não vai ficar à vontade. Por que não coloca a câmera na tornozeleira do preso para ver o que ele tá fazendo aí quando ele sai? Não, aí não pode mexer. Aí a gente não pode, porque os direitos humanos vão cair em cima, vão cair de pau. Mas no policial pode tudo. A polícia está cada vez mais desmotivada. Eu converso com policiais todos os dias. Estão desmotivados, eles não querem mais trabalhar. Por quê? Por causa dessa política. Ou eles se ferram na corregedoria, ou no Ministério Público, ou inquérito policial, e agora a Câmara. Ninguém fica à vontade com uma câmera acoplada no seu peito durante o plantão inteiro. Isso é injusto. Isso é um absurdo. O policial que fizer qualquer tipo de bobagem, ele que responda por isso. O absurdo é se ser contra a Câmara. Deixa eu só trazer mais um ingrediente aqui, reforçando. Em princípio, eu estou contigo, opinião pessoal. Mas e essa questão que pode também estar reduzindo as denúncias falsas? Você vê isso como um desdobramento positivo contra os policiais, até para preservá-los nesse sentido? Não, pode ser. Então, por isso que eu sou favorável à Câmara, desde que o policial ligue. Vai atender uma ocorrência, liga. Por que? Coloca uma câmera e vamos fazer um teste? Vamos ficar a semana inteira com câmera, eu e você? Vamos ver. Vamos ver quantas bobagens você vai falar e aí vão interpretar de maneira errada. Eu sou um agente privado, tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu. Eu não atuo em função pública nenhuma, ainda mais função. Vamos ver, Pepe. Pepe, vai que é sua. Tem fatores que o Palumbo esquece. Primeiro é o seguinte, essas pessoas, por exemplo, no Ceará, os policiais penais, todos eles são a favor da Câmara no corpo. Então esse discurso vago e vazio do Palumbo dizendo que os policiais são contra, não é verdade no que diz respeito aos policiais penais no Ceará. Por que isso? Porque no Ceará, nos presídios, tem várias facções brigando, é normal ter briga entre presidiários, e esses presidiários normalmente colocavam a culpa na polícia, né? Na polícia penal, que fiscalizava e fazia vigilância ao presídio. Depois que o policial penal colocou a câmera no uniforme, o que aconteceu foi que reduziu em 80% as denúncias falsas, mostrando claramente que naquele estado, cadeia, mas não no Ceará, foi uma boa política pública. Foi nada. Coloca a câmera na cadeia, não no policial, na cadeia. Boa que os policiais foram a favor. Foram nada. Conversa fiada. Você não viu a matéria, Palumbo. Eu não vi você não viu a pesquisa, Palumbo. Que pesquisa? Tá falando besteira pra variar. Não, você que mais tá uma vez besteira. É anti-ciência. Que anti-ciência, Nunca vi isso. meu? Você só fala bobagem, meu. O que eu tô falando é fato. Os policiais penais do Ceará... Pergunta pro policial na rua se ele quer câmera. Os policiais penais do Ceará se colocaram favoráveis ao uso da câmera, porque reduziu em 80% as denúncias falsas. Tudo bem. Meu querido, isso é só esse ponto. Então por que o policial não pode ligar a câmera? Por que você é contra? O policial tem a câmera, mas ele mesmo ligar. Operação tem que estar ligada a câmera. Por que você acha que o policial não pode ligar? Você está dizendo que o policial está de má fé? Você está dizendo que ele está de má fé? É isso que você está dizendo? Eu estou falando o seguinte, cara, que a política pública tem que ser feita de forma objetiva. Não na cabeça de cada policial de forma individual. Que objetiva? Entendeu? Tem que ser igual para todo mundo. Então põe câmera na viatura lá de fora, igual tem nos Estados Unidos. Você está falando besteira para variar. Palumbo versus PP, como a gente sabe. Palumbo versus PP, como a gente sabe, é um clássico da família brasileira, como sempre, um clássico aqui das manhãs. Mas vamos tacar um pouquinho de querosene aqui na fogueira da discussão, trazendo o nosso Beraldo para meter a mão nessa cumbuca. O PP é absolutamente irresponsável quando ele fala que os policiais penais são a favor de câmeras e, ao mesmo tempo, ele diz que o policial penal... E que você, ao mesmo tempo, diz que o policial penal não pode ter autonomia para ligar e desligar a câmera. Primeiro ponto, se a câmera é para fazer monitoramento do ambiente e das ações que acontecem dentro do presídio,
As câmeras têm que ser do presídio. Por que não há monitoramento de câmera e microfone para o presídio inteiro? O policial, quando ele está ali exercendo o seu papel, ele é treinado e preparado para saber qual é o momento em que ele precisa registrar as imagens ou não. Não pode confundir uma coisa com a outra, PP. E a gente precisa lembrar, lá no Ceará, imaginem só, é isso que o PP está dizendo, que os policiais do Ceará são máximo, são a favor da Câmara. É cabra macho, cabra macho. Lembra daquele episódio em que o então, acho que era o senador, irmão do Ciro Gomes, lá, o Cid Gomes, pegou uma retroescavadeira, foi para cima dos policiais, os policiais tocaram o tiro em cima, não sei se na época ele já era senador ou se ele era ainda governador. Não tem nada a ver esse exemplo. Entendeu? Por quê? Não tem nada a ver esse exemplo. Por que não tem nada a ver? Primeiro que não eram policiais em exercício, eram policiais que estavam em greves. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está em greve, você não é policial em exercício. Você não tem mais a tua prerrogativa. PP, você é o defensor da greve, PP. Você é o defensor do progressismo aí, grevista. Para com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é a favor. Eu não tô falando. O fato de eu colocar que o exemplo que você deu do Cid Gomes na escavadeira indo para vários civis, né? Porque estavam em greve, um direito civil a greve, né? Não era polícia em exercício, que não tem nada a ver com o exemplo que você colocou. Então, o policial que é assassinado por um vagabundo quando ele está indo para o trabalho, ele é o quê? Ele é um civil, ele não é policial. Não, é diferente a história. Para com isso. É diferente quando correr para ele. Exatamente. É absurdo você estar colocando aqui. Quer comentar, Paulo? Como é que você está vendo isso? Situação em São Deixa Paulo. Ele falar, senão ele vai chorar. A gente vai ter que dar uma já falou muito e vai falar mais. Pode falar. Vamos lá, Mano Ferreira, bota a bola no chão um pouquinho e a gente volta aqui. Citou textualmente aqui, eu não vou Querido, rebater ele. Isso aqui é uma alquimia. Eu tenho que tacar querosene, depois um pouquinho de açúcar. Deixa o PP falar. Não, toca um pouquinho de açúcar. Respeita o meu posicionamento, Paulo. Mas você tem esse autoritarismo aí teu que é... Respeito. Tá errado. Um ponto essencial nessa discussão é que a gente tem que lembrar que a polícia é o braço armado do Estado e que existe para prestar serviço para o cidadão que paga imposto. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa é que a polícia seja eficiente na sua missão. E a gente tem que pensar o que são mecanismos de gestão que aumentam a eficiência policial. E aí vamos olhar os dados de uma iniciativa que em São Paulo partiu da própria corporação e que constata que há um aumento de operações e uma diminuição de problemas em operações quando os policiais usam a câmera corporal seguindo protocolos operacionais. Então, a gente precisa, nessa discussão, é claro que o sentimento do policial é importante, porque os funcionários públicos, todos eles, precisam estar motivados para o seu trabalho. Mas mais importante ainda é a prestação do serviço para o cidadão. Então, se aumenta a eficiência do serviço, tem que ser implementado. Isso, para mim, é óbvio. Agora, Paulo, voltando, já que o PP reforçou aqui que o recorte é só o estado do Ceará, no primeiro trimestre de 2024, o Ceará só perdeu para Pernambuco na taxa de homicídio e na criminalidade. Então, se a gente pensa que a incorporação das câmeras na atuação policial é uma medida para talvez deixar mais eficiente o combate à criminalidade e reduzir a taxa de homicídio, isso está falhando fragorosamente. Palavra do dia. Pesquisa fragorosamente. Né? Segundo pesquisa colocado. ciência. O que você acha, Paulo? Não, eu concordo com você, Marinho. Agora, mano, não foi a tropa que decidiu colocar a câmera, não. Foi coronéis. Ligado ao então governador da época, que pediu para colocar. Coronel e aí, quem está abaixo dele... mas peraí, eu já falei para vocês. Tá cheio de coronel de pelúcia que nunca prendeu nem o dedo na porta. Delegado de pelúcia também que nunca prendeu ninguém. Essas pessoas não são respeitadas pela tropa. Não são. Olha, eu sou um grande crítico aí... O coronel Camilo não é respeitado pela tropa, não? Ele não tem o histórico... Pergunta pra tropa quando você sair na rua. Pergunta você. Pra eu não ser injusto. Pergunta você. Eu já sei a resposta, mas pergunta você. O coronel Camilo Pergunta você quando você sair. Pergunta você. Quando a gente fala que o coronel Camilo, como subprefeito da Sé, tá cuidando da Cracolândia, muitas vezes as pessoas... Soldado, cabo e sargento, pergunta. Quando você encontrar um soldado, cabo e sargento, você pergunta. Mas o ponto é, a gente precisa pensar a gestão da polícia de forma profissional. Os coronéis foram formados, são profissionais da polícia. Para ser capacho do governador.
tantos coronéis quanto delegados. Um monte aí. É você, um Paulo. monte. Você que é capacho. Você que é um capacho. O que é, meu? Você que é um capacho. Fala só baboseira até agora. Nunca vi. Vai, fala de ciência aí. Contradiz o que o Marinho falou. Eu contradigo. Fácil. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele esquece que polícia penal não é aquela polícia que enfrenta a violência na rua. As polícias militares do Ceará não usam a câmera. Dentro da cadeia. Não usam a câmera. Desculpa. Pior dentro da cadeia. Não usam a câmera. Você não sabe o que é entrar numa cadeia. Então não dá pra você usar esse exemplo do Marinho. Você não sabe o que é entrar numa cadeia. Pra não colocar como importante o uso da câmera. Pepe, você está afirmando que dentro do ambiente prisional o problema são os policiais penais. O bandido é bonzinho. Ele é uma vítima do policiamento penal. O que eu estou falando é outra coisa. Estou falando é o seguinte, que no caso do Ceará, né, no caso dos policiais penais que cuidam dos presos, né, a Câmara protegeu os bons policiais. Claramente. Não poderia eu ser nem uma estou entrando no câmara do mérito se os policiais são bonzinhos protegeu ou são malzinhos. Como, Pepe? Claro, porque caiu em 80%. Caiu em 80% a denúncia falsa. Será que esses presos estão sendo processados por denunciação caluniosa? Os policiais estavam sendo vítimas de denúncias falsas por parte dos presos. Mas por que ele não pode ele mesmo negar? Que alegavam maus tratos, que alegavam... Havia briga entre facções criminosas dentro do presídio e depois os criminosos acusavam os policiais de terem realizado as agressões. Mas isso é normal, a polícia passa isso toda hora. Vamos continuar. Na rua também. Resolver com a câmera diminuiu em 80%. Mas por que o policial não pode ligar a câmera? Essa que é a pergunta. Porque política pública não se faz de forma subjetiva, Paulo. Faz sim. Cada policial, faz sim, o policial que decide a atitude dele na rua. Individual decide quando vai colocar e vai ligar a câmera. Faz sim. Então quem que decide quando é que o policial vai puxar o gatilho? Vai ser o Estado? Objetivo. É diferente. É diferente porque ele tem que seguir o procedimento operacional. Para ligar a câmera também. Se o policial decidir apertar o gatilho de forma desconectada dos seus procedimentos operacionais, ele está fazendo errado e vai ser punido pela corporação. Policial precisa ser punido o tempo todo. A câmera vai mostrar se ele atirou de forma correta ou não. Fez o procedimento de forma correta ou não. E vai proteger o policial que agiu de forma correta. A câmera para proteger o policial. Claro, também. Também, aqui. Me fala um momento em que você viu esses vídeos que são vazados de câmera de policiais brasileiros usados para defender o policial. Várias vezes. Não, os policiais morreram. Já mostramos aqui no Vamos Morning. lá, eu quero trazer aqui mais um ingrediente para a discussão, claro, fugindo um pouco, porque esse é um baita tema aqui, a gente tem que ressaltar, sublinhar as diferenças e não tem consenso, mas são bons argumentos que foram apresentados.